Que calor. Misericórdia. Tá muito quente. Estão dizendo aí que vai piorar esse calor. Meu Deus do céu. Está quente aqui, imagina lá no inferno, hein? Fala comigo, people, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol do Caroline Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, pessoal, vocês viram a minha intro aí super apelativa, né? É porque o assunto de hoje é realmente muito importante. É um assunto que todo cristão deveria ter afiado na ponta da língua. E é um assunto que você não vê muitas pessoas falando sobre. E as pessoas precisam cada vez mais estar inteirados desse assunto. Para isso, vamos ler em Hebreus capítulo 12. Vamos ler mais ou menos até o versículo 14, tá? Do 1 até o 14. Pra gente poder entender um pouco mais e saber qual que é esse assunto. Você já provavelmente sabe porque você tá vendo no título, mas quero que você venha nessa jornada comigo. Abra sua Bíblia e vamos ler. Diz o seguinte: disciplinam seus filhos. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal posição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, e sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos aos pais dos espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas, os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Bom, após termos lido esse maravilhoso texto que o Senhor Jesus deixou pra gente, a Bíblia é um manual. Quem fala que a Bíblia tem que ser atualizada, tem que atualizar a própria mente dele, porque a Bíblia fala de coisas que a gente ainda nem viveu. É um manual para tudo na vida de um cristão. Esse texto basicamente fala do amor do Senhor com seus filhos e que ele dá a disciplina para que a gente possa aprender, lutar contra o pecado, né? E que a gente continue a ser santo, mantendo os olhos fitos em Jesus para que a gente possa ver Deus, porque sem santidade a gente não verá Deus. E é interessante que ele repete muito a palavra santidade. Santidade é uma virtude, uma característica de Deus. Deus é santo, né? Porém, ele pede a nós, cristãos, para ser santos. E você deve estar pensando, mas como eu posso ser santo? Devo ser santo? Qual que é a importância de ser santo? Tem como ser santo? Tem. A santidade é uma ordenança. Ela não é nenhuma escolha. O cristão ele não pode escolher ser santo. Ele tem que ser santo. A santidade faz parte da vida do cristão. Pensa numa analogia de que a santidade ela é uma roupa. Então, o cristão ele veste essa roupa da santidade. E ele tem que todos os dias manter ela pura. Entendeu? Manter ela santa, manter ela limpa. Só que não faça a confusão de santidade com santificação. São duas coisas diferentes. A santificação ela é realizada através da obra do Espírito Santo, porque nós não temos esse poder. Como é um caráter de Deus, a santidade, o Espírito Santo, assim que nós aceitamos Jesus, ele passa a morar, a habitar em nós. Ele renasce o nosso espírito, ele santifica o nosso espírito. A partir desse momento, essa santificação começa a nos transformar. Claro que não é de um dia para o outro. Existem libertações, curas, várias coisas que você precisa realizar. Porém, o Espírito Santo começa a obra da santificação. Então, quando ele começa a obra da santificação, ele já te dá o status de santo. Ele já colocou lá, ok, santo de Jesus, filho de Deus, santo. Então, para o mundo espiritual, nós já somos santos. Já somos considerados santos. Não quer dizer que a gente não peca, que a gente não faz nada de errado. Não.
temos posicionalmente o título de santo. Temos ali a posição de santo. O mundo já entende a gente como santo, o mundo espiritual. Porém, a santidade, diferente da santificação, é a continuação dessa primeira santificação. Vou dar um exemplo. O Espírito Santo, eu converti, passei pelas águas, né? O Espírito Santo me convenceu e passou a morar em mim. Nasci novamente. Aí o Espírito Santo vai. Carol, se liberta disso, muda essa atitude, quebra essa convicção, isso aqui não tá legal, muda isso, passa a pensar desta forma, começa a se purificar, começa a se consagrar, começa a parar de fazer isso, faça aquilo. Esse é o processo que o Espírito Santo está fazendo em mim, buscando a santificação, buscando a eu chegar num nível de chegar mais perto de Deus, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Então o Espírito Santo está ali, criando o caráter de Deus, de Jesus em mim. Jesus era santo. Então ele está ali gerando. Só que se eu falar assim, Espírito Santo, eu não vou fazer nada disso. Não vou fazer. Então a santidade para. Porque a santidade não é algo que você conquista num dia só. Por exemplo, a santificação, você conquistou, aceitou Jesus, converteu, recebeu a santificação, você é considerado santo. Não é uma coisa que você recebe num dia só e você não tem que manter. A santidade é a constância de todo dia acordar, vestir essa roupa e falar, nossa, meu Deus, tá sujo aqui, deixa eu limpar. O Espírito Santo tá movendo em você. Não faz isso, não faz aquilo, limpa aqui, tira essa sujeira daqui. E aí você vai limpando a sua roupa todo dia. Limpando essa roupa e lutando contra o pecado, né? Porque a santidade é a constância da purificação dos pecados. Ok, então tem a santificação, né? E a santidade. E aí, a santificação, existe a santificação do Espírito Santo, como eu já expliquei, que é aquela que ele coloca em você, pronto, te santifiquei, você é santo, aceitou Jesus, está santo. Aí tem a santificação processual, que é aquela que você continua todo dia, precisa ser santo, precisa arrumar isso, precisa resolver. Ok, então santidade é uma obra sua, que você tem que fazer, tá? É você que tem todo dia acordar e ser mais santo. E a santificação é a obra do Espírito em você. Então a santidade basicamente é a continuação da santificação que o Espírito Santo fez em você. Por quê? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, de verso 15 ao 16 mais ou menos, fala o seguinte, que aquele quem chamou a gente, que é Jesus, ele é santo. E ele nos elegeu para que nós sejamos santos também. Ou seja, o nosso Deus é santo. Então ele quer que o povo dele, os filhos dele, sejam santos também. Porque é esta forma que estaremos conectados. No texto que a gente leu em Hebreus, fala assim, mantenha os olhos fitos em Jesus. Por quê? Jesus é o padrão de santidade. Você não consegue ser constante, você não consegue ter santidade se você não conhecer o padrão de santidade. Então a primeira coisa que você tem que fazer é manter os olhos fixados ali no seu exemplo. Jesus é meu exemplo. Então, quando você for tomar uma atitude, você tem que olhar com base em Jesus, o que Jesus faria. Parece clichê, né? Mas essa é uma forma de santidade, tá? Porque a santidade ela é nada mais, nada menos um conjunto de atitudes em prol da sua purificação. Então a santidade é um processo diário de todo dia fazer escolhas santas com base no nosso modelo, no padrão de santidade que nós temos, que é Jesus. Então se a gente manter os olhos fixos em Jesus, ok, Jesus faz isso, ok, é dessa forma que Jesus quer, a gente vai ser capaz de limpar a nossa roupa, conseguir ver o que está errado em nossa vida, porque o Espírito Santo colocou na gente essa sensibilidade e o exemplo tá ali, Jesus. Vou fazer isso por Jesus, vou agir dessa forma. Então esse é o ponto da santidade. E aí, como é uma luta diária, tem até aquele hino do Thales Roberto que fala assim, e eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Ele todo dia, já sorri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Por quê? Quando você vive uma vida no Espírito, a santidade, ela tá logo ali. Quando você vive uma vida
por você, você não vai conseguir ter seu padrão de santidade de Jesus. Porque você não vai disponibilizar tempo, você não vai ter sensibilidade ao Senhor, você não vai querer purificar as suas vestes, porque você vai estar em contato com o mundo, vai estar em contato de uma forma muito carnal. Então, uma vida no Espírito, ela requer todo esse, como que eu posso dizer? Esse aparato, sabe, para a santidade. Essa perseverança desse conjunto de atitudes, que é a santidade, ela vai ser vista pelos homens. É uma obra nossa. Ela vai ser vista pelos homens. Então, eles falam muito sobre a questão de reputação. O que é reputação? Reputação é o que os homens vão dizer de você no funeral. Agora, caráter é o que Jesus vai dizer de você no juízo final. Então, são duas coisas diferentes. Mas essa santidade que nós fazemos, essa obra, essas atitudes, esses hábitos, eles nos caracterizam como filhos de Deus, eleitos e santos de Deus. Então, só para a gente entender, o que atrapalha uma pessoa de ser santa? O que faz com que o cristão não seja santo na vida diária dele? O pecado. O Senhor falou aqui em Hebreus que vocês não lutaram o suficiente com o pecado a ponto de vocês derramar sangue, sabe? Então eu imagino o seguinte, a tentação vindo, vou explicar como é que funciona o pecado. O pecado, ele começa com um pensamento, né? O pensamento que concebe e vira um desejo, uma vontade, né? Pode ser genuína ou não. Essa vontade, ela se transforma quando você aceita a tentação em um ato. Esse ato é o pecado. Só que o pecado, ele é como se fosse um vírus, como se fosse algo impregnado na nossa carne. A gente nasceu com esse pecado. A natureza caída do homem já tem totalmente incubado em si esse pecado. E esse pecado, por mais que você nasceu de novo, o seu espírito está santificado, ele vai militar com o seu espírito. Todo dia, toda hora será uma guerra entre o espírito e a carne querendo pecar. Essa luta constante é a que você tem que deixar o Espírito Santo assumir o controle. Mesmo que seja difícil, mesmo que doa, como o Senhor fala aqui, às vezes no momento que você vai estar sendo repreendido por Deus, pelo Espírito Santo, olha, isso aqui não tá legal, muda isso, você não vai sentir alegria, você vai sentir tristeza. Mas tudo bem, vai dar frutos depois. Isso é muito importante para que a gente entenda que Jesus, ele não quer de nós um sacrifício, assim, por religiosidade. Tem muitas pessoas que, não, eu quero ser santo, eu sou santo demais, vou vestir uma roupa até lá no chão, não vou assistir TV, eu não vou sair para jogar bola, eu vou totalmente viver lá na igreja, eu vou viver 24 horas assistindo um programa evangélico. Não é essa santidade que o Senhor quer, porque essa santidade é uma religiosidade. Quando vem de fora para dentro, é uma religiosidade. O que o Senhor quer de você? Ele quer que primeiro você tenha a santidade vertical, que é a santidade de você com Deus, com a sua vida diária de devocional, deixando o Espírito Santo controlar a sua vida. Só que isso não vai valer se você não fazer a santidade horizontal, que é você com as pessoas ao seu redor. Os amigos, os parentes, conhecidos, os colegas de trabalho, as pessoas que você não gosta. A santidade também é relacionada a isso. Então o Senhor, ele fala que não aceita essa religiosidade, você ser santo, 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 não ter amor, não ter misericórdia com o próximo, entendeu? Ele não aceita esse sacrifício seu se você não fizer da forma correta, ser santo tanto para cima quanto para os lados. Então, esse processo que o pecado causa na gente, fazendo com que a gente tire os olhos, porque o que é o pecado? O pecado é errar o alvo. Quando o nosso alvo é Jesus, igual tá falando, mantenha o olho fixo em Jesus, ele é seu padrão, ele é seu exemplo. Aí você, ok, Jesus faria isso, eu sou santo. Quando o pecado começa a ele te incomodar, aí você tira os olhos, aí já perdeu o foco, já saiu da santidade. Então, interessante que o pecado, ele é tão alojado na nossa
mente na nossa vida, que ele começa a corromper até as nossas atitudes boas, nossos pensamentos bons. Começa a gente falar assim, por exemplo, tem um mendigo passando ali, você fala, vou dar uma esmola ali pro mendigo. Porque você não dá também, depois eu vou ficar com a consciência pesada. Você não dá, você não tá dando porque você teve misericórdia, porque você fica com paixão. Você só quer, só pra tirar o meu da reta, só pra não me sentir culpada. A idolatria do ego é algo assim, tão maquinado dentro da gente, macula tudo, corrompe nossos sonhos, nossas atitudes. O pecado começa ali, essa idolatria do eu, orgulho. Afinal, tudo que a gente faz quando o pecado está alojado na nossa vida é por nós mesmos. Você ajuda fulano para você não sentir culpa. Você consome tal prazer, tal entretenimento para você sentir satisfeito. Nunca é para Deus. É por isso que, novamente, eu friso a questão de falar, mantenha os olhos fixos em Jesus. Por quê? Quando você tem os olhos fixos em Jesus, você começa a não viver mais por você, mas sim por Jesus. O Espírito Santo te controla. Então, todas as suas boas atitudes é por Jesus. É porque você ama Jesus. Jesus fala, se você não consegue amar seu próximo, como é que você espera amar o Altíssimo que está longe de você, você não está vendo? Não faz sentido. Então você começa a amar, a ter amor, compaixão, misericórdia das outras pessoas, porque você ama tanto a Deus que você quer que aquelas pessoas que às vezes não conhecem, aquelas pessoas que enxergam o máximo de Jesus em você, que elas também queiram isso que você está vivendo. Então a santidade é algo que o pecado quer destruir e devemos lutar contra. E aí acontece uma das coisas, quando o Espírito Santo nos disciplina, ele vem e fala, tá errado. E aí quando você insiste, não, eu quero esse pecado, eu quero, que acontece muito. Acontece algumas respostas de Deus, quando o pecado ele é tão... Você insistiu tanto naquele pecado, vira uma iniquidade, e essa iniquidade se espalha pela humanidade. Isso se torna uma depravação. E existem algumas respostas de Deus para a depravação humana. Uma das respostas é parte do caráter de Deus, que é a ira. Ira é um dos atributos de Deus. E existem alguns tipos de iras que são citados ao longo da Bíblia. Por exemplo, a ira eterna. A ira eterna é a ira que vai acontecer com aqueles que serão julgados no juízo final e se achar condenados. Aqueles que vão sofrer no inferno, sendo atormentados. Essa é a ira eterna de Deus. Tem a ira também apocalíptica, aquela ira que o Senhor fala, abra as taças da ira de Deus. Lança doenças, lança morte, lança pragas, essa ira. Existe uma outra ira também, que é a ira cataclísmica, que é quando o Senhor, ele, através dos fenômenos da natureza, pune uma nação, né, uma cidade. Por exemplo, o dilúvio foi uma ira cataclísmica. A depravação ali da época lá da Torre de Babel, toda aquela coisa cheirava como um odor forte nas narinas de Deus. De pecado, depravação. Então o que o Senhor fez? Noé pega a sua família, chama as pessoas, cada par de cada espécie. Em terremotos, às vezes ficar sem chuva, né? Esqueci o nome, secas. Lá na época de Sodoma e Gomorra também, que Deus destruiu com fogo, enxofre. Então assim, o Senhor ele sempre está ali mostrando sua ira para uma nação. Também na época lá do Egito, que o Senhor lançou a ira através das pragas. E tem a ira consequencial. Essa ira consequencial é literalmente a ira decorrente do nosso pecado. Vamos supor, você era um assassino ou um ladrão, você foi, roubou, e aí você estava indo para prisão. Você estava indo para prisão, veio, sei lá, aconteceu uma tragédia com você, ou alguém veio e te matou. Essa é a ira, assim, da vida mesmo. É a
A lei da semeadura. Você colhe o que você planta. Essa é a ira consequencial. Mas tem uma ira, um tipo de ira, que é a pior ira, em minha opinião. Uma pior ira, pelo menos assim em vida, porque a ira eterna é depois que você passa pelo juízo final. A ira do abandono fala também da questão, é quando Deus entrega, a pessoa está insistindo tanto no pecado que Deus fala, beleza, então vai. Vocês provavelmente já participaram, já passaram por essa situação. Você vai em algum lugar e a sua mãe fala, não vai, meu filho, não vai. Ou você pede pra fazer alguma coisa, não faz. Chega uma hora que ela faz, então faz. Então o problema é seu. O problema é seu. Você sabe que vai dar ruim. Quando mãe fala assim. É basicamente isso que Deus faz. Nossa, mas Deus é assim? Deus é assim. Porque até Deus tem um limite da paciência dele, né? Tá lá, se arrepende, muda, a pessoa, então... E tem uma coisa que é pior, quando você pede perdão, e você sabe que você vai cometer o pecado, você já tá premeditando, vou pedir perdão hoje só pra, né, não ficar coisa... Eu lembro que já fazia muito isso, eu não tinha muito conhecimento, então eu ia, nossa, hoje caí de novo, pequei, chateei Deus, magoei Deus, não, pedi perdão, mas amanhã eu vou ter que fazer isso de novo. Isso vai acumulando a ira de Deus, e na hora que Deus abandonar, eu lembro que quando eu soube disso, e eu tava fazendo isso direto, tava pedindo perdão por pecados que eu não tava me arrependendo de verdade, eu li e vi uma pregação falando sobre que acumula a ira de Deus quando você não se arrepende dos seus pecados e fica pedindo perdão. Porque você sabe que Deus perdoa quando você se arrepende e não quando você pede perdão, certo? Mas só o ato de você ir ali pedir perdão, falar, não, eu vou mudar, e seu coração já tá ali mudando, o Senhor vai acumulando a ira. Quando essa ira explodir, o que ele faz com você? De duas uma. Ou acontece de você acabar perdendo a sua vida, né, com uma ira consequencial do seu pecado, e aí não dá tempo de você se arrepender, ou ele te abandona, ele te entrega pro pecado. Você quer isso aí? Então você fica com isso aí, e vira as costas. E quando Deus virar as costas, não tem algo mais assustador do que isso. É muito assustador quando Deus vira as costas pra gente. Por exemplo, igual o faraó, Arão e Moisés iam lá falando, olha, nós precisamos que você deixe o povo sair, Deus tá ordenando. Aí o faraó falava assim, não vou não. Aí ele pensava bem, vou deixar. Deus ia lá e endurecia o coração dele. Era Deus que não deixava ele se arrepender e deixar o povo. Às vezes ele queria e Deus... Essa é a ira do abandono. Tem uma outra coisa também que eu acho muito forte. Deixa eu lembrar. Aqui, ó. Romanos 1, verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. E aí, vamos pulando aqui para o verso 21 e fala o seguinte: porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas seus pensamentos se tornaram fúteis e de coração insensato. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaro, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo seus desejos pecaminosos, o seu coração para a degradação do seu corpo entre si. Então, os desejos que estavam dentro deles, que eles não queriam se arrepender, que eles não queriam abrir mão, começaram a idolatrar outros deuses para não ter que se arrepender. Deus falou assim, então beleza. Vocês querem isso? Então é isso que vocês vão ficar. Agora vocês não vão se arrepender mais, não. Vocês vão ficar isso. Então, essa ira do abandono. Sansão também. Sansão ali, dotado de poder, dotado do Espírito Santo, queria os pecados sexuais e queria ficar fazendo provocações. Queria porque queria. E Deus ali, tendo toda a paciência com ele, até ele penar e tá no risco ali entre a morte. Aí Deus foi e falou assim, então beleza. O Espírito Santo saiu, virou as costas pra ele. Então, quando ele achou que Deus ia ter dó dele, porque vamos supor, se fosse a primeira vez que ele estava pecando, né? Vamos supor, tá? Não tô falando que um pecado desconsidera os outros. Pecado é pecado, gente. Mas vamos supor que pela primeira vez ali, ele pecou, caiu com a mulher e foi pego. Claro que ele tinha a força, Deus ia livrar ele. Porque a promessa de Deus ainda foi muito paciente, a promessa dele estava ligada ali com o cabelo, né? Com o elo que ele tinha. Só que, além dele já estar cometendo pecados imorais,
que ele continuou insistindo, ele ainda quis ser rebelde. Rebelde é quando você peca sabendo que aquilo ali é pecado, sabendo que aquilo ali tá desafiando Deus. Rebeldia é desafiar a Deus. Isso é pecado, eu sei e eu vou cometer. A desobediência não, às vezes você desobedece por ignorância, por falta de entendimento, entendeu? Então tem vários fatores, né? Por ter sido bobo, idiota, ter sido enganado. Então, assim, por inocência, sabe? Às vezes você consegue fazer isso por inocência e Deus perdoa o tempo da ignorância. Mas quando você sabe e tu vai, é tipo assim, vamos ver o que vai acontecer. E Deus abandonou. Falou lá que ele tentou se reerguer, mas não sabia que Deus já tinha abandonado ele. Então isso é triste, essa ira do abandono. Mas Deus ainda ouviu mais uma oração dele, que foi a oração de quando ele pediu para que Deus desse a força dele novamente, para que ele matasse todo mundo, inclusive ele. Mas aí ele teve a ira sobre ele também, porque ele morreu. Por isso que o Senhor atendeu ele. Concluindo, vendo que o ser humano ele tem que se santificar através da santidade, o Espírito Santo já o santificou, ele tem que ter santidade através das ações, das atitudes, dos hábitos que ele toma, não só entre ele e Deus, mas também ele e as pessoas. É por isso que a cruz é assim e assim, porque você tem que ter tanto lá em cima quanto aqui embaixo. Se você não conseguir conviver com a galera aqui, como é que você quer ir pro céu para poder conviver com Deus? Quais são as atitudes? Como que a gente pode ser santo? Para te responder isso, eu vou pedir vocês para abrir junto comigo, lá em Colossenses, capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre vocês, que vivem na desobediência. Viver na desobediência é basicamente isso que eu te falei da rebeldia. Então, aqui também continua falando, mas agora abandonem todas essas coisas. Lembra que eu fiz uma analogia de que a roupa de santidade é aquela que você está se purificando sempre? Depois que você nasce de novo, através da santificação do Espírito, começa o processo em você na qual você tem que todo dia tomar escolhas baseadas no exemplo de padrão de santidade que é Jesus, para você purificar suas vestes. Porque afinal, o pecado está inato na gente, então a gente já nasce pecando, a gente acorda pecando, então assim, a gente tem que reduzir isso, a gente tem que... Porque falar que a gente nunca vai pecar, isso é uma mentira. Sempre ali, só de falar isso, você já comete orgulho, já comete pretensão. Então, assim, a gente tem que ser humilde. E saber que a gente está sujeito ali a pecar, mas isso não pode ser um encontro marcado, e sim um acidente. Aí fala aqui, mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente ao falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, a veste do velho homem, que era aquela sujeira, aquela coisa que você não conseguia limpar. Isso você já saiu, já tirou ela, agora você está com a nova, você tem que continuar purificando a sua. Com as suas práticas se revestiram de um novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Dessa nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso. Essa parte não precisa de ler, não. Eu falo aqui: portanto, povo de escolha de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, capaz de que Cristo seja um juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, faça no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, o que a gente pode ler aqui é basicamente instruções ensinando o que a gente tem que abandonar do velho homem, porque a roupa do velho homem já tá lá no chão, você já tá com uma nova roupa, você não tem que trazer a sujeira da velha roupa para a nova roupa, então você tem que continuar purificando. Para isso, você não só tem que ter a santidade de você com Deus, mas também de você com os homens, de você com as pessoas ao seu redor.
ter compaixão com as pessoas. Como eu disse, se você tem o olho fixo em Jesus, você não vai fazer isso por você, você vai fazer por ele. Eu amo aquela pessoa, quero ver ela bem. Você não vai perdoar porque a pessoa merece, porque afinal ninguém merece ser perdoado, porque se fosse merecesse ser perdoado, não precisaria te perdoar. Então seria uma justiça. Então, você perdoa porque você tem compaixão, misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É você inclinar para a miséria do outro. Saber, poxa, aquela pessoa ali, ela é miserável, olha lá o que ela fez. Ela tem tanta coisa errada na vida dela. Eu vou perdoar ela, não é porque ela merece, não. Então, assim, suportar uns aos outros, ajudar, aconselhar, não largar a mão do outro. Uma coisa que é muito importante é que pessoas machucadas, elas machucam outras pessoas. Então, você tem que se curar para que você possa curar outras pessoas, tá? E ter paciência. Paciência, longanimidade. Longanimidade é você manter o seu ânimo por muito tempo. Com uma pessoa que às vezes é complicada, é difícil, né? Mas eles falam, não amasse uma cana quebrada, ela ainda pode dar suco. Então, se a pessoa tá ruim, não ajude a terminar de deixá-la ruim. Ajude a pessoa. Faça o que tá dentro ali, do que você pode fazer, entendeu? Porque Deus, ele se agrada disso. Porque se você não tiver essa comunhão com as pessoas, lidar com as pessoas ali bem, querer ser santo só pra Deus, isso é uma religiosidade. E o Senhor, ele não se agrada disso. Isso é sacrifício de tolo. E o Senhor não aceita. Então a gente tem que entender que pra ser santo a gente tem que viver em paz com todo mundo, se esforçar pra viver em paz, né? Pra gente fazer literalmente o sinalzinho da cruz, lá e cá. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe, tá cheio de corte, porque no meio tempo que eu tava gravando, toda hora tinha uma pessoa me ligando, alguém querendo conversar comigo sobre assuntos importantes, e eu tinha que parar pra poder conversar, então ficou meio... Perdão se ficou meio cortado, meio bagunçado, mas assim, espero que essa mensagem tenha entrado no coração de vocês, que tenha ajudado vocês, que é o mais importante. A gente tem que seguir tendo todas essas atitudes, continuando a nos santificar, purificar diante de Deus, porque é só assim que a gente vai ver ele, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye!